Oi, pessoal, boa noite a todos. Estou esperando o pessoal ir entrando aqui para a gente começar a live de hoje. Oi, deixa eu ver quem entrou aqui já. Oi, Claudinha. Cecinha, Rose. Olá, pessoal entrando. Esperando aqui o nosso convidado entrar de hoje, professor Robson do Monte, para a gente começar a live. Hoje uma live bem bacana, diferente, assim, até um pouco das que eu já participei anteriormente, né? Porque, assim, a matéria das lives anteriores sempre na parte de direito do consumidor. E a gente viu uma oportunidade bacana agora de falar um pouco sobre a comunicação, né? A oratória em tempos de crise, em tempo de pandemia, uma ferramenta que vem sendo tão usada. Acho que é importante a gente fazer essa conversa, esse bate-papo com o pessoal para esclarecer. Só esperando aqui o professor entrar. Aqui. Pronto. Entrando. Eita, ele vai solicitar novamente. Aqui. Pronto. Aguardando. Robson. O professor está entrando. Coisa Sofia. boa! Olá, professor. Boa noite. Olá, olá. A Boa gente já está noite. aqui com um monte de gente bacana assistindo aqui a live. A Sofia brincou, uma amiga aqui, disse, se ele não entrar, quem vai pedir para entrar sou eu. Ah, Pessoal, o professor entrou aqui, o professor Robson do Monte. Eu queria fazer uma apresentação aqui rápida dele para a gente já começar esse bate-papo, tá? Robson, ele é servidor da SDS, né, servidor do Estado de Pernambuco, professor referência aqui no Estado de oratória, retórica e comunicação. Eu fui aluna do Robson, aprendi muito, né? Tudo que, assim, que a gente imagina muitas vezes ser, quando a gente vai para a aula dele, a gente vê que a gente está fazendo um monte de coisa errada. Então foi muito proveitoso. E aí eu achei bacana, Robson, a gente falar um pouquinho dessa questão da comunicação aqui na rede social, porque a gente viu que isso veio um crescimento aí enorme, né? Falar um pouco de como é que essa comunicação pode ser levada aí para os seguidores, para as pessoas que estão passando por essa fase difícil, estão nessa fase de isolamento, que está sendo tão usado agora. Então, assim, a gente botou um tema aqui bem bacana, que é para falar habilidades da comunicação e o uso das tecnologias em tempos de crise. Então, eu queria que você explicasse, já começasse falando assim um pouco para a gente, né, o que é a comunicação. ótimo, então. Maravilha, amigas e amigos aqui do Instagram. Logo no início desse bate-papo, eu gosto de trazer um pouco de interação, porque ainda as pessoas estão se ajustando, algumas pessoas estão chegando, entrando agora na nossa live. Aí, então, eu gosto de interagir com vocês que estão entrando, para poder ver a questão da conexão e a questão também do volume da voz. Se vocês estão captando bem o volume da voz da Daniela Sena e a minha agora, que estão me comunicando, digite aqui no comentário número 5. Vamos lá, gente. Eu quero que vocês interajam aí na live. Digita, por favor, o número 5 no comentário aqui, se vocês estão me ouvindo bem. Porque aí eu vou regulando a questão da intensidade. Está ótima, está ótimo. Beleza. Muito bom. Número 5. Ótimo. Kessia, Catarina. Marina, digitou 5 também. Já estou aprendendo, viu? Isso já é uma das técnicas para que você comece as lives, tá vendo? Já estou anotando aqui, ó. É porque é bom a gente começar esse bate-papo online mostrando um pouco de interação para poder realmente testar a questão da conexão, a questão do volume da voz, para que a gente possa realmente prosseguir e não deixar conteúdo perdido pelo meio do caminho.
tá bom? Então, Bacana. desde já eu quero agradecer realmente o convite da Daniele, que vem crescendo muito, é uma gestora que eu admiro aqui no estado de Pernambuco, pelo crescimento do trabalho dela, realizando várias entrevistas, né, palestras, e representando também um órgão muito importante do nosso estado, que é o PROCON, e agora também com outros projetos maravilhosos, que lá na frente ela vai dizer para vocês. Bem, então eu já me sinto honrado com esse convite, tá bom? Robson do Monte, como ela já bem apresentou, e hoje a gente vai começar batendo esse papo, falando um pouco sobre comunicação, falando sobre essa corrida que as pessoas tiveram, né, Daniele, para a questão do uso das tecnologias nas redes sociais. Então, esse é o nosso papo hoje, nessa noite. E eu gostaria que vocês ficassem até o final, para que a gente pudesse usar bem esses 50 e algumas coisas de minutos que a gente tem aí pela frente. São 60 minutos de live, já começamos a introdução, então gastamos aí em 5 minutinhos, temos mais 55 minutos de bate-papo. Isso foi bem bacana, assim, o que o Robson está colocando, né? E quando eu pensei, na verdade, esse mundo tá sendo novo para mim iniciar, inclusive convidando alguém. Eu sempre estava do outro lado, viu, professor? No lado de ser a convidada, num assunto que era minha praia, no sentido de que minha área, que era a questão da defesa do consumidor, como você falou, eu me afastei do PROCON, a gente está em outros desafios agora, mas me chamou muita atenção porque eu lembrei muito, inclusive, das suas aulas. Lembrei muito quando eu comecei em 2015 lá no órgão, que é um órgão que, de certa forma, pela credibilidade, pela visibilidade que tem, pede de você essa comunicação para o público, né? Então, eu me recordo, até antes do professor começar a adentrar no assunto especificamente, eu me lembro muito da minha primeira entrevista pelo PROCON, que foi em 2015, em que eu fui para um Bom Dia Pernambuco, e, obviamente, eu já tinha feito o curso de oratória, e uma das coisas que a gente fala muito na questão do curso de oratória é a questão do nervosismo, de você controlar o medo, né? E aí, quando eu fui convidada para dar essa primeira entrevista no Bom Dia PE, eu simplesmente fiquei, assim, nervosa, eu não dormi, eu fiquei com medo de esquecer o que eu ia falar, mesmo assim, de certa forma, tendo o domínio da matéria, mas eu fiquei extremamente nervosa, mas eu lembrei muito das técnicas assim que o professor tinha passado no curso, no sentido de que eu pudesse ter mais tranquilidade, ter domínio disso na hora de falar, e principalmente para que eu conseguisse passar com clareza essa informação. Então eu me recordei e eu me lembro que depois dessa entrevista, Robson mandou mensagem para mim, me parabenizando, né, falando, olha, e me dando, obviamente, algumas dicas, que era a questão de como você falar para a câmera, né, de você voltar, aquelas técnicas que são necessárias na comunicação. E agora a gente está num mundo novo, que é o mundo da tecnologia, é o mundo das lives, né, Instagram, Facebook, YouTube. É necessário, diante do que está acontecendo, eu acho que a gente reinventou, de certa forma, a maneira, né, de falar, de fazer reunião, de dar entrevista, de passar essa informação. E eu acho que, mais do que nunca, é importante que a gente esteja muito apropriado de como fazer isso, para que essa informação, isso que a gente está fazendo aqui, ela chegue de forma muito clara para quem está nos escutando. Eu acho que isso é uma preocupação, independente da área, do profissional, do que está se falando. Então, foi minha preocupação quando eu pensei assim nesse tema, eu disse, eu sei quem vai nos ajudar, quem vai esclarecer isso. E de primeira eu pensei no professor Robson do Monte. Então, assim, eu acho que o pessoal já foi entrando, a gente começou, e aí voltando, eu não peguei essa técnica, mas ele já me ensinou que é interagir, deixar realmente o pessoal primeiro ver se a gente está bem, se a escuta está legal, para não perder o conteúdo, que eu acho que é isso que é importante, né? E aí eu queria escutar de quem entende, de quem é mestre nisso, que é ele falando um pouquinho, primeiro para que as pessoas entendam o que é a comunicação. Isso, muito bom, Daniela. A comunicação, para a gente poder entender de uma forma mais rápida, vem de uma expressão latim, comunicare, que quer dizer tornar comum, fazer saber. Ou seja, tornar comum, fazer saber, o transbordar do seu conhecimento.
você se preparou para poder realizar uma palestra, você se preparou para poder apresentar aquele seminário lá na sua pós-graduação, na sua graduação, você se preparou para poder apresentar um projeto. Então, você está transbordando de conhecimento. E agora você vai usar o processo da comunicação para poder tornar comum. O transbordar de conhecimento, tornar comum para que as pessoas possam entender realmente, ser compreendido ou compreendida pelo mundo. Então, comunicação, de uma forma geral, é isso. E, lógico, não só apenas o transbordar de conhecimento é que salva uma apresentação. Mas aí existem os 3 componentes da influência humana, que a gente estuda muito no curso de oratória, que é justamente o discurso, ou seja, o transbordar do conhecimento, o potencial da sua voz, como utilizar a voz de forma correta, usando o tom de voz, a velocidade, o volume da sua voz. E o terceiro ponto são as expressões corporais. O que você está falando, está conectando, mas tudo que você está dizendo está alinhado com a sua expressão, está alinhado com a conexão do seu corpo, ou seja, expressão verbal e expressão não verbal. Então, aí a gente fala que a comunicação é justamente isso, é fazer saber, tornar comum. E para poder ser uma comunicação eficiente e eficaz, nós temos que utilizar os 3 componentes da influência humana. O discurso, propriamente dito, que são as palavras que você estudou, o potencial da sua voz, que corresponde aí a 38% dessa comunicação, presencial, claro, e a questão da expressão corporal, tá bom? Expressão corporal. Então, aí a gente tem um resumo básico do que seria a comunicação. Você colocou um ponto, e aí eu vou dizer, essa questão da expressão corporal, e eu vou dizer que, vou falar bem pessoalmente, eu sou muito expressiva quando eu estou no meu dia a dia. E acaba que muitas vezes eu também me pego gesticulando, fazendo muito, como a gente chama, de caras e bocas na hora de falar. De certa forma, eu lembro que no início vinha muita questão do nervosismo, da timidez, né? Meu Deus, eu vou falar para número X de pessoas, então eu tentava transformar aquela minha timidez, o meu medo, eu concentrava em alguma coisa, seja segurando uma caneta, ou seja gesticulando muito, ou muitas vezes que a gente chama aqui, né, daquele pique nervoso, que é o balançado. Então, muitas vezes eu canalizava esse nervosismo, esse medo, na minha expressão corporal. E aí eu queria que você falasse assim, falou das técnicas, a questão de você ter, obviamente, o conteúdo, de você saber a matéria que você vai falar, acho que é primordial, é importante. O outro ponto, que é a questão da expressão corporal e tonalidade, porque também é uma situação que eu já vivenciei quando eu estava do outro lado, que era muitas vezes eu não gostar de escutar quem estava falando, porque eu achava, às vezes, um tom muito alto, ou muitas vezes porque eu não estava escutando, ou o tom estava muito baixo, e isso, de certa forma, tirava um pouco a minha atenção sobre aquilo que eu estava assistindo. Então, acho que eu queria que você tocasse um pouco, Robson, e pudesse falar desses pontos. Eu vou trazer, eu vi aqui, que acho que Cleiton comentou, né? Como é que você controla, como é que você canaliza, por exemplo, o nervosismo, a timidez na hora em que você precisa falar, de maneira para que você não coloque isso na sua expressão corporal. Isso. O primeiro ponto em relação a essa pergunta é explicar que o medo de falar em público sempre vai existir. Quando nós convidamos você para um curso de oratória completo, nós falamos isso já no primeiro momento. Olha só, o medo de falar em público sempre vai existir. Porque o medo de falar em público, essa descarga de adrenalina e cortisol no teu organismo é inerente ao ser humano, ou seja, está intrínseco à vida do ser humano, tá? Robson, então, o que é que o curso vai fazer com o meu comportamento? Lembre-se, oratória, comunicação, a gente vai mexer na habilidade comportamental, ou seja, é uma habilidade comportamental de falar bem em público. Então, os seus comportamentos devem ser modificados a partir do momento que você está diante da sua plateia, tentando passar mais segurança naquele assunto abordado. Então, primeira coisa que você tem que entender de forma rápida, o medo de falar em público sempre vai existir. Um curso de oratória vai proporcionar para você ferramentas para que você possa
controlar esse medo de falar em público. Ou seja, você está lá com as borboletinhas voando no organismo, né, no estômago, você sabe que o cortisol está sendo descarregado e que você está um pouco trêmulo ou bem nervosa antes de entrar em cena, mas essas ferramentas que você tem contato com elas no mundo da oratória irão fazer com que você improvise algo e tente mostrar mais naturalidade na hora que entra em cena. Ou seja, se você entrava com a expressão facial meio que assustada, dizendo, meu Deus, isso aí agora, e as pessoas já copiavam que você estava para morrer, quando você aprende sobre expressão corporal, você aprende que a tela de projeção é o primeiro ponto que as pessoas vão olhar. Primeiro ponto, tela de projeção. Faz parte da expressão corporal. Então, quando você vai entrar em cena, você sabe que está com medo, você sabe que está nervosa ou nervoso, mas você vai colocar uma tela de projeção mais arejada, passando um pouco mais de confiabilidade para o seu público. Você vai tentar entrar com a postura, né, a largura dos seus ombros mais firme, com aquela caminhada mais elegante, mostrando para as pessoas que está confiante. Porque se você entra em cena assim, meio que assustado, já com a tela de projeção franzindo a testa e tal, o povo, antes de abrir a boca, as pessoas já vão copiar que você está querendo morrer. Querendo morrer. Então, não precisa você falar para as pessoas que está com medo ou nervosa. Não precisa apontar o ponto ou o lado negativo. O que precisa é, você vai aprender um pouco sobre o uso correto dessa expressão corporal para passar nesse primeiro momento mais confiança para a sua plateia. E é muito comum, às vezes, acontecer das pessoas, quando você diz assim, não, mas eu sou uma pessoa tímida, ou eu tenho vergonha, timidez, eu tenho medo de falar em público, e às vezes, no dia a dia, aquela pessoa é bem falante. Acontece você dizer, não, mas fulaninho, cicrano, ele não é uma pessoa, não, jamais, ele é super falante no dia a dia, numa roda de amigos, mas quando é necessário para que ele venha falar, seja através de uma live aqui, de um telefone, que às vezes dá uma falsa sensação de que as pessoas podem ficar assim, mais à vontade, porque sejam na sua casa, e ao mesmo tempo passam a responsabilidade também um pouco maior, porque eu lembro que na aula é o seguinte, quando a gente vai para uma palestra, a gente vai falar de determinado assunto, vamos falar aqui da minha área de direito consumidor. Quando eu entro numa live de direito consumidor, quando eu vou não vou nem falar uma live, eu vou falar até nos tempos antes, né, de tudo isso que está acontecendo, essa pandemia. Quando a gente vai para uma palestra, você sabe seu público. Eu sou professora, eu sei o meu aluno, sabe o perfil. Você vai para uma palestra numa universidade, em um centro comunitário, você sabe quem são as pessoas. Então, além de você saber o conteúdo, é preciso também você analisar para quem você vai passar essa mensagem. Porque vamos falar que, por exemplo, advogado. O pessoal brinca que advogado gosta de falar difícil, ele fala muito juridiquês. E que muitas vezes o público que você está, não necessariamente, e agora trazendo para a rede social, não necessariamente eu tenho colegas que entraram, que são advogados, colegas de PROCON, de defesa do consumidor, mas eu também tenho colegas que não são da área. Então eu preciso passar essa linguagem de forma em que quem está do outro lado, e principalmente nesse tempo desse avanço da tecnologia, para que as pessoas entendam o que eu estou falando. Eu não estou com um público específico, eu acho que esse público fica mais aberto. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre essa questão da comunicação, né, através das tecnologias, e de que forma você consegue passar o conteúdo, seja de que segmento for, se é do segmento médico, se é do segmento de advocacia, de comunicação, mas para quem está escutando, ele tem um entendimento da matéria. Eu preciso que essa informação ela chegue clara para todos, porque essa é a ideia. Queria que você falasse um pouco sobre esse ponto. Muito bom. Então, olha só, vamos imaginar aí que o cidadão, no seu Instagram, ele tem 4.000 seguidores. 4.000 seguidores. E, de repente, ele lança uma live. Ele prepara um flyer, lança lá no seu Instagram e ele promove no seu story, dizendo, olha, amanhã nós teremos uma live muito bacana, entra lá. E, de repente, está estourando a live, entrou lá naquele primeiro momento mais de 200 pessoas, depois 300 seguidores, 400 seguidores.
Então, ali é considerado que ele tem um público bastante heterogêneo. Tá? Em uma palestra, a gente se preocupa muito com as características do seu público. Quando eu sou convidado, quando você é convidada, Daniela Sena, para realizar uma palestra, você se preocupa porque você entendeu a importância de se preocupar com as características do seu público. Quando eu falo de características do público, o nível intelectual, a questão do interesse pelo assunto, condições sociais, a questão de onde você está indo com a característica também do evento e do público, tudo alinhado para que você possa falar de forma que conecte, ou seja, conexão. Comunicação é conexão. Quando eu estou agora correndo para as tecnologias e a gente está sabendo que está estrondando o número de lives, você abrir agora no Instagram, tem para mais de 100 lives ao mesmo tempo. Então, eu estou aqui falando para um público bastante diversificado, bastante heterogêneo, tá? Então, heterogêneo, diversificado. Eu já traduzi aqui a palavra, para que as pessoas possam entender que quando a gente fala de heterogêneo no mundo da oratória, é um público diferente, diversificado. Tá? Então, a linguagem que eu tenho que usar realmente é se preocupando com que essa minha comunicação seja eficiente e eficaz para poder conectar. Senão, a live vai começar a cair o número de seguidores. A live de pessoas que estão assistindo, porque não entenderam nada. Não estão entendendo. Então, lembre-se, a segunda palavra que eu quero que você perceba bem nessa live é conexão. Eu não preciso abrir uma live para poder ser mais um. Eu quero conectar as pessoas e eu quero fazer com que elas compreendam o meu bate-papo. Compreendam o que eu estou falando em uma live. Então, por isso, eu tenho que estudar bem quem é o meu público que está ingressando nas minhas lives constantemente, para que eu possa realmente alinhar com o assunto. E se eu falo alguma palavra que é difícil, uma palavra internacional, como, por exemplo, muita gente está falando sobre home office. Oh, maravilha. Não, eu agora estou trabalhando home office. Mas tem gente que não sabe nem o que é isso. Tem gente que não sabe o que é isso, porque são palavras do inglês que estão sendo inseridas de uma forma muito forte. Então, o home office nada é do que trabalho em casa. Nós agora estamos trabalhando agora em casa, de uma forma mais constante. E por isso que a correria para usar as tecnologias foi muito grande. Agora, eu quero jogar para você essa responsabilidade, Daniel. Você acha que essa correria das tecnologias, as pessoas estão preparadas? O que é que você visualiza sobre isso? Você acha que os profissionais, os professores, os instrutores estão preparados ou preparadas para esse avanço da tecnologia de uma forma tão acelerada? Joguei para ti agora. A responsabilidade. E um assunto importantíssimo você está colocando aqui, que é exatamente essa discussão, né, sobre a questão educacional à distância. Veja, quando a gente fala a questão educacional à distância, não é aquelas instituições de ensino que já tinham autorização e que já trabalhavam com o ensino EAD, que é o ensino à distância. Na verdade, a gente está falando de uma adaptação agora, que inclusive é um tema, Robson, só pegando teu gancho e levando agora um pouco para a minha área, que está sendo discutida, é uma problemática que, na verdade, o Brasil está enfrentando, que é a questão das aulas online. Né? Até então, a gente começou numa situação em que se imaginou que talvez isso fosse mais rápido, esse período. Então, ficou um cenário um pouco muito incerto da questão das escolas e das faculdades. Agora nós estamos em uma outra realidade, que é, na verdade, aí praticamente um mês aí sem aula. Na verdade, boa parte das escolas estão desde março. Na verdade, aqui em Pernambuco, houve uma antecipação, agora no mês de abril, das férias de julho, mas que a gente não sabe, ainda não tem uma previsão dessa volta. E aí, quando você jogou essa responsabilidade para mim, levando para o lado consumerista, né, se está uma discussão muito grande, que é até que ponto as escolas estão preparadas para levar esse conteúdo para o aluno. E aí vamos imaginar que a gente tem o aluno, quando a gente fala da criança que entra na escola com 1, 2, 3 anos de idade e que, na verdade, muitas vezes o pai até coloca por uma questão de socialização. Ele quer que a criança participe da vida com outras crianças,
que ele interaja, seja brincando com a massinha, seja na terra, ou seja, ele sai daquele ambiente, né? Da casa, da televisão, do tablet, aquele ambiente tecnológico, e hoje a gente está numa outra situação, que é você pegar essa educação, você levar para uma criança de 2, 3, 4 anos de idade, levar para o estudante já a nível de universidade. E será que essa informação assim realmente está chegando de maneira completa, de maneira clara? E aí, respondendo, eu vou te dizer assim, nós temos instituições que já estavam preparadas, porque eram instituições que já tinham autorização, já praticavam esse ensino à distância, que é diferente quando a gente coloca da aula online. Na verdade, houve uma autorização do MEC para que as universidades, as escolas, né, as instituições educacionais, elas pudessem fazer essa aula online de maneira a minimizar o prejuízo, porque a gente realmente não sabe quando é que, com essa situação de pandemia, quando é que isso vai passar e que a gente volte, como a gente diz, à nossa vida normal. Eu escuto escolas tendo que se adaptar a essa realidade, né? Muitas escolas tendo, inclusive, que se desdobrar, montar estrutura que elas não tinham, mas eu escuto o outro lado também, que são dos pais, dizendo o seguinte, eu também não tenho estrutura, porque, como você falou, termozinho, o home office, os pais, muitos, estão trabalhando em casa. E aí ele precisa conciliar a vida do trabalho, né, com os afazeres, porque quem tinha aquelas pessoas que ajudavam, muitas vezes teve que dispensar por uma questão de segurança da funcionária e deles também dentro de casa. Então, é um assunto muito polêmico na defesa do consumidor, é uma situação que vai ter que ser desbravada, porque é uma dificuldade para ambos os lados, para as instituições de ensino é uma dificuldade, pelo fato de que aquelas instituições não estavam preparadas para isso, mas é uma dificuldade também para os pais, para os alunos, que muitas vezes parece mentira você falar, mas a gente ainda tem um número muito grande de brasileiros que não têm acesso à internet. E a gente tem uma outra situação, que é aquele brasileiro que tem acesso, mas ele não sabe como utilizar esse recurso. Então, se eu conseguir responder, eu acho que isso é um desafio, eu acho que nenhum dos lados estavam preparados. Eu acho que as instituições não estavam, e os pais, né, os alunos, de um modo geral, também não estavam. Na verdade, a gente não estava preparado para muita situação que a gente está vivendo hoje. É tudo muito novo. Eu sempre digo nas lives, e eu vou continuar repetindo, eu acho que isso, se alguém contasse, eu ia imaginar que isso era um roteiro de filme americano. E a gente imaginava uma situação dessa. Então, assim, é uma situação nova, desafiadora, difícil para todos os lados, mas que a gente precisa entender como uma boa defensora dos consumidores, né, e que assim continuarei sendo. Eu posso dizer que... Voltou um pouquinho. Deu uma paradinha, mas agora acho que... Eu estou dizendo que, como uma boa defensora dos consumidores, eu posso dizer que isso é um problema de informação, de como chegar, é um problema financeiro também, há uma discussão muito grande sobre essa questão também de isenção, de desconto, de mensalidade. Eu acho que os órgãos vão se pronunciar a respeito disso. Mas a minha visão, e que eu passo aqui, é essa. Eu acho que ninguém estava preparado. Por mais que pareça algo tão familiar, a rede social, o Instagram, né, o Facebook, o YouTuber, mas para a realização e entrando na questão educacional, é um desafio muito grande. Isso. Eu estava, semana passada, realizando uma videoconferência com 90 alunos de uma faculdade aqui de Pernambuco, a qual eu não vou revelar o nome. Mas, diante desse aplicativo chamado Zoom, dentro de uma sala de videoconferência, aí para explicar um pouquinho de tecnologia aqui para as pessoas, o Zoom é uma tecnologia hoje utilizada para poder realizar uma videoconferência. E através dessa plataforma você pode apresentar os seus slides, você pode escrever em um quadro branco online, você pode apresentar um vídeo e você vai interagir com as pessoas, com 100 pessoas ao mesmo tempo, com o rostinho das pessoas aparecendo em vídeo e voz. Então essa tecnologia é chamada de Zoom. É diferente de uma live. Nós estamos aqui em uma live aberta,
utilizando o Instagram. A videoconferência é algo mais fechado, onde você vai mandar um link, as pessoas vão clicar. Às vezes, nessa sala de videoconferência tem até uma senha, tá? Mas o que é que eu estou querendo refletir junto com você, Daniela? É que existiam 90 alunos de graduação nessa sala de videoconferência. E quando eu perguntei se algumas pessoas conheciam ali uma ferramenta chamada lista de transmissão para ser utilizada como uma... Quando eu perguntei se as pessoas conheciam sobre uma lista de transmissão para ser utilizada como uma plataforma do WhatsApp, 30% dos alunos não conheciam aquela ferramenta de lista de transmissão do WhatsApp. Olha, uma lista de transmissão que você pode utilizar hoje com um poder de comunicação para poder anunciar os serviços, os produtos, não é isso? Porque você está em casa programando uma lista de transmissão que faz apenas um anúncio e dispara para 256 pessoas ao mesmo tempo. Isso é uma forma de comunicação. Mas 30% dos alunos ali, que são alunos de graduação dessa faculdade, não conheciam o que é uma lista de transmissão. Então, eu achei um número grande, porque às vezes a gente tem essa falsa impressão de que o Brasil está muito avançado em tecnologia. Não. 60 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. 60 milhões de brasileiros não têm acesso à internet. E aí você falou muito bem, entra nesse número somando os analfabetos e os analfabetos funcionais, que têm o seu smartphone, mas não sabem instalar um aplicativo. Não é isso? Então, existe aí, então, dentro desse processo da pandemia, que nós ficamos em casa, esse isolamento social, houve justamente o ruído da comunicação. O ruído da comunicação. Por exemplo, o que está acontecendo agora em nosso estado e em vários estados. Pessoas estão se aglomerando em uma fila de banco porque não conseguem entender ou não têm acesso também à tecnologia, não tem saldo para poder colocar no celular. Então, por essa falta de comunicação com as redes sociais, por essa falta de entendimento, as pessoas estão se aglomerando em uma fila. Então, realmente, o que você falou, nós não estávamos preparados para isso. E o professor hoje está sofrendo também esse desafio. Por quê? Porque ele sai do presencial e agora vai se colocar atrás de uma câmera. Muitos atrás de um estúdio bonito, olhando ali aquelas luzes, olhando para uma câmera, e muitos estão usando seu smartphone para poder interagir com os alunos. Como ele vai agora, de uma forma tão brusca, de uma forma tão rápida, colocar aquele mesmo padrão de uma aula presencial para uma aula online? Esse professor, infelizmente, ele não teve essa preparação ou um tempo para poder se preparar. Robson, eu vi aqui uns comentários, e só colocando, o pessoal colocou assim, eu vou falar de algumas amigas aqui. Eu tenho uma amiga aqui que é Sofia, que ela não é só fera do consumidor, ela é fera de tecnologia também. E ela, como ela botou aqui, a lista de transmissão dela é super eficiente. Se você quiser bombar, você manda para ela e ela encaminha aí. Bom, eu sou muito suspeita para falar da Sofia. E aí a Sofia falou aqui porque a Márcia Moro, que é a diretora do Procon, lá de Santa Maria, Rio Grande do Sul, está aqui com a gente, que é também aqui, a diretora do Procon estadual da Paraíba. E ela colocou aqui, a Márcia colocou, eu não sei o que é a lista de transmissão. E aí eu vou trazer aqui, eu vou revelar uma questão até, que essa questão da utilização, a gente tem aquela população que ela não tem acesso, e tem aquela população, como você falou, analfabeto funcional, que ele realmente não sabe utilizar. E aí eu queria botar um ponto aqui, que é importante, que é o seguinte, que isso independe de classe econômica social. A gente está com um grupo de amigos e a gente estava querendo unir tipo, o Brasil, assim, pegar um pouquinho de cada região e fazer uma live, né, falando um pouco do direito do consumidor. E faz 2 dias que a gente está apanhando de como é que a gente consegue fazer pelo Zoom, através do aplicativo Zoom, e transmitir isso através do YouTube. A gente já entrou no Google, a gente já pesquisou como é que faz. Então, assim, o que eu tô trazendo aqui é um ponto em que, muitas vezes, tem a dificuldade de quem não tem, realmente,
acesso à internet. E um outro ponto que é o seguinte, esse mundo novo da tecnologia, ele independe de idade, de classe econômica social. Sim, As pessoas estão tendo muita dificuldade, sabe? A gente vê colegas que, a princípio, mexia muito bem na rede social, no sentido de interagir. Eu vou lá olhar meu Instagram, eu vou dar uma olhada no Twitter, no Facebook, né? Eu mexo bem no computador, eu faço e-mail. Mas quando você traz para o mundo de uma tecnologia em que você tem que interagir muito mais saindo do seu mundo e ter que levar a informação, de ter que montar isso, de interagir, como a gente colocou aqui, uma sala de aula, eu estou dando aula pelo Skype. Né? E aí eu tenho uma turma aqui, eu sou professora universitária aqui da cidade de Goiânia, aqui em Pernambuco, e eu, obviamente, dava aula presencial, a escola não tinha aula EAD, e aí, diante dessa situação, todos os professores vêm um esforço muito grande de continuar. Nós estamos dando aula desde quando começou aí, meado de março, mais ou menos, a situação da pandemia, e a gente vem dando aula pelo Skype. Mas foi um desafio também para mim, porque era uma ferramenta que eu não era familiarizada, em que eu não mexia, porque o meu mundo de rede social era um mundo mais restrito, assim, eu não dava aula à distância. Então, foi uma dificuldade para mim fazer isso, foi uma dificuldade para os alunos, de maneira a aplicar a prova também online, né? Então, veja, o que eu estou colocando aqui, e aí para a gente ver, e eu estou vendo minhas colegas comentando, exatamente que isso independe, as pessoas estão passando por essa dificuldade, mas eu acho que alguém me ama em Goiânia, Márcia. Eu que estou conversando, mas eu estou vendo que o pessoal está interagindo. E aí, quando você vê aqui, essas são as minhas amigas. Márcia, ela é uma figura, sabe? É uma pessoa extremamente competente na defesa do consumidor, atuante. E ela veio apanhando aqui no mundo tecnológico, sabe? Ela é uma das que disse, Dani, eu não estou... Sofia também, eu não vou nem escutar o que Sofia está colocando aqui. Então, está sendo um desafio para muita gente. Kessia ontem fez uma live maravilhosa, de informação clara. Ela e Odon, que é uma referência de defesa do consumidor, os dois na Paraíba. Né? Então, assim, e voltando ao que a gente estava comentando, assim, usando essa tecnologia, falando de maneira clara, falando para um público diversificado, a gente via que tinha pessoas que eram da área, que não era, e que conseguiram interagir. E aí, quando a gente leva isso para a questão educacional, sem dúvida, isso é um desafio muito maior. Isso está sendo assim, um desafio, mas principalmente que isso a gente precisa vencer, a gente precisa ver uma forma que isso vai ser ultrapassado, até porque a gente está sem previsão ainda de volta, né, de retorno nessas aulas. A Márcia Moro falou o seguinte, olha, me chamou aí de analfabeto funcional, porque não conhece a lista de transmissão. Eu fui atrás de um celular aqui, eu estou usando esse que é a tecnologia de iPhone, e eu fui atrás de um celular que é a tecnologia do Android, tá? Eu vou usar aqui de uma forma rápida, claro, vai ficar pequeno, mas, gente, só para poder esclarecer, o que é uma lista de transmissão? Uma lista de transmissão é para você fugir da questão dos grupos, porque ninguém aguenta mais os grupos do WhatsApp. Ninguém aguenta mais. Então, o que é uma lista de transmissão? Você quer anunciar uma mesma notícia, um mesmo flyer, uma mesma propaganda para 256 pessoas ao mesmo tempo, com um único anúncio. Você vai fazer uma lista de transmissão. Por quê? Porque a lista de transmissão as pessoas vão receber na sua caixinha lá do WhatsApp na mesma hora e é como se fosse uma notícia, uma mensagem personalizada. Chega só para ela lá no WhatsApp dela. Então, você usando a tecnologia aqui do WhatsApp, não vai dar para ver muito, mas aqui você tem os 3 pontinhos, um em cima do outro. 3 pontinhos. Você vai abrir o WhatsApp, essa é a tecnologia Android. Você vai clicar lá nos 3 pontinhos para baixo, e aí vai aparecer o nova lista de transmissão. Quando você clicar em nova lista de transmissão, todos os seus contatos vão estar lá. Você vai poder colocar nessa lista de transmissão 256 contatos. E aí você vai dar um nome para essa lista de transmissão. Por exemplo, lista de transmissão Recife para todos. Então você coloca lá 256 contatos e naquele dia que você quiser mandar uma mensagem para os 256 contatos, você vai fazer apenas uma postagem e vai disparar ao mesmo tempo para 256 pessoas. Olha aí.
Já valeu Márcia a pena já a aprendeu? live. Isso. Ó, eu tô vendo aqui, já entrou vários outros colegas. Aqui, Rose. Rose é minha tia, viu, minha gente? De Natal. Ela tá perguntando, posso tirar uma dúvida? Lógico, manda aqui a Pode. dúvida. Leandro, Sofia, ó, eles estão brincando aqui, viu, Robson, pedindo para eu cantar. É porque é o seguinte, eu amo cantar. Mas, infelizmente, eu não vim com esse dom vocal para cantar. Então, eles estão Uhum. tirando aqui brincadeira comigo, pedindo para cantar, porque eu sempre brinco nas lives dele. Leandro fez uma live Sim. recentemente, e aí ele foi super genial, que ele aliou direito do consumidor com a cantora. E aí, Sim. sempre tinha uma paradinha para música. E eu brincava, porque eu dizia, olha, eu pedi nas músicas que eu queria. Aí eu dizia assim a ele, se não cantar, eu vou cantar. E Sofia dizendo que era minha dupla. Eu esclarecendo, só que professor, senão ele não vai entender o que é que vocês estão pedindo para eu cantar no meio da live. Mas vamos lá, deixa eu ver se o pessoal mandou aqui a dúvida. A Rose estava com a dúvida. Ah, não, Sofia. Ah, só para a gente interagir aqui, ó, vamos lá. Meu amigo Recentemente Serginho abriram... Silva, a Derivânia. Tem algumas pessoas aqui que estão me seguindo e estão entrando também na live. Ótimo. Ó, recentemente, Robson, abriram na faculdade um grupo onde só o professor e a nossa representante interagem. Como devemos... Ah, isso, essa pergunta é para mim. Só um minuto. Peraí, deixa eu entender. Recentemente abriram na faculdade um grupo onde só o professor e a nossa representante interagem. Como devemos proceder nessa situação? Tá, isso aí já é direito do consumidor. Vou só pegar aqui esse gancho para responder a Rita, que é o seguinte. O que é que está havendo também, muitas vezes? Com essa vinda, essa situação nova e essa corrida da tecnologia e com essa adaptação das instituições, muitas vezes o professor muitas vezes ele não estava preparado também para isso. E aí muitas faculdades elencaram, às vezes, pegar o representante da turma para encaminhar, seja um link e ele repassar para a turma na hora da aula, para que a reunião fosse feita por Zoom ou por Skype, né? Mais no sentido de ter uma pessoa como referência para disseminar, para multiplicar, para repassar essa informação. Isso é um ponto que eu acho bacana, porque às vezes não dá para encaminhar para todos, assim, elege aquele que geralmente é o representante e ele consegue repassar isso. Uma outra questão é se está havendo alguma dificuldade em repassar o conteúdo programático, ou seja, aquele conteúdo não está chegando para todo mundo como tem que chegar. Aí são duas situações, que é uma situação se o professor está fazendo esse papel de repassar, e uma outra situação é se o aluno está preparado para receber. Preparado no sentido de ter, obviamente, acesso à tecnologia e preparado para esse mundo novo. Eu espero que eu tenha esclarecido. Deixa eu só ver se tem mais algum aqui. Alguma dúvida em relação a isso? Aqui, tá. Vamos lá, só vindo aqui para tentar responder o que o pessoal está perguntando. Amanhã eu vou precisar fazer uma lista de transmissão, ó, Robson. Amanhã eu vou precisar fazer uma lista de transmissão na loja. Isso, sua dica vai me ajudar muito. Que é exatamente. Eu confesso também que era um mundo novo para mim, lista de transmissão. Sabe quando a gente também coloca aí, quando a gente vai mandar a mensagem, geralmente você só manda para 5, ou seja, 5 destinatários, não é isso? E aí você elencando aquelas pessoas que você quer que aquela informação chegue, você bota e aí nesse único grupo, se eu estiver errada, vai me corrigindo, Robson. Esse único grupo, você consegue ter aí 256 pessoas. Não é grupo, tá? Não é nem grupo. Desculpa, lista de transmissão. É o nome? Voltou, ok? Nessa lista de transmissão, você vai conseguir, em vez de você sair clicando um por um, você já atinge aquela informação que você quer passar para os 256 destinatários, não é isso? Isso. Abre a lista de transmissão e coloca lá a sua imagem junto com legenda, o vídeo. Gente, e uma coisa importante, não coloca imagem ou vídeo sem legenda. Nós estamos numa correria tão grande, de vários grupos, de várias mensagens, fake news chegando, coronavírus, pandemia. Então, é uma loucura grandiosa, o smartphone não para. Então, se você quiser que as pessoas leiam pelo menos a sua mensagem tem que ter pelo menos uma legenda básica, uma legenda que chame a atenção. Então, você coloca uma única legenda com aquele vídeo na lista de transmissão e as pessoas vão receber separadamente. Elas não vão entender que estão em um grupo, não, porque elas recebem as suas mensagens separadamente. E é para isso que serve uma lista de transmissão.
Isso, e aí a Sofia até colocou aqui que muitas vezes você quer que essa informação chegue para mais pessoas do que esses 256 nessa lista, você pode criar várias listas, não é isso? De maneira exatamente para que você não vinha... Várias listas. Que é muito comum, às vezes, quando você via, sei lá, te inseriram num grupo, e aí num grupo de X pessoas, e aí muitas vezes é mensagem, você não consegue exatamente o que você colocou. Com esse avanço, uma coisa que já vinha muito crescente, mas eu acho que houve um avanço aí muito, assim, bem maior nesse período, dessa questão do uso do celular, não é isso? E aí muitas vezes, quando você vê, você está em vários grupos, eu lhe confesso que muitas vezes, quando eu olho, tem aquele avisozinho só vai até 999, porque eu nunca vi passar disso, que quando as mensagens não foram lidas. E muitas vezes eu não consigo dar conta de tantos grupos que eu participo, e quando eu vejo tem um determinado grupo em que eu tenho mais de 300 mensagens. E acaba que a gente perde informação que é importante, porque eu não consigo ler, e aí eu tenho que passar para o final, e aí geralmente a gente perde informações tão importantes. Então, acho que é importante essa questão. E também uma forma de você poder repassar aquela informação sem você estar necessariamente inserido em um grupo de WhatsApp, porque aquela mensagem chega de forma individual. Não é isso? Eu acho que fica melhor até para você ter um controle, para você conseguir, para quem está recebendo também essa informação. Isso aí. Muito bom. Deixa eu ver aqui, ó. E tá todo mundo falando agora da lista de transmissão, tá vendo? Luiz, sobre a lista de transmissão. A lista de transmissão chamou a atenção. Sobre a lista de transmissão, quem cria pode adicionar e enviar até 256 contatos, porém só receberão os destinatários quem tiver o número de quem criou, salvo na agenda. Antes era assim. Ainda continua sendo, Robson? Você tem que ter um número salvo na agenda? A pessoa vai ter o seu número salvo, então ela vai receber. Tá? A lista de transmissão não quer dizer que vai salvar totalmente a sua mensagem que 256 pessoas vão receber realmente de forma extraordinária. Mas é um avanço muito forte a diferença de um grupo para uma lista de transmissão. Tá? Outra coisa que eu queria falar sobre ferramentas, aproveitando alguns minutinhos aqui, é a ferramenta do Zoom. A ferramenta do Zoom é uma ferramenta que você pode usar gratuitamente. Ela é diferente de uma live. Tá? A ferramenta do Zoom é algo mais interno, ou seja, é que você vai dominar mais as ferramentas usando um quadro branco. Você vai poder escrever, fazer desenhos, você vai colocar o seu PowerPoint, o seu slide. E essa ferramenta você pode usar gratuitamente, fazendo uma videoconferência, colocando 100 pessoas na sala. Agora o detalhe, para usar gratuitamente, você vai usar por apenas 40 minutos. Depois de 40 minutos, essa videoconferência vai cair e as pessoas têm que entrar de novo no mesmo link que você enviou pelo WhatsApp ou pelo Telegram, pelo e-mail, entendeu? Mas é uma ferramenta também importantíssima para você dar uma aula, porque você vai apresentar seus slides, fotos, vídeos e ainda usar um quadro branco. E você pode usar por 40 minutos gratuitamente. Passou disso, você vai se profissionalizar, então você vai pagar ao Zoom $14 mensal. Muito boa. Eu vi aqui que deu bastante informação e essa questão da lista de transmissão, da tecnologia. Veja o quanto a gente entrou no assunto e acabou a gente desencadeando outros e as pessoas têm dúvida e estão interagindo. A importância dessa questão da tecnologia, realmente, de como você aplicar. Robson, a gente está faltando poucos minutos e aí eu queria também voltar um pouquinho à questão da oratória, da comunicação que a gente iniciou, né, do nosso tema aqui de habilidades diante dessa situação de pandemia. E para a gente encerrar, eu queria que você falasse um pouquinho também sobre o fato de como essa apresentação, por mais que a gente esteja em casa, será que a gente ainda tem tempo? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver só o tempo que falta. Tem, tá. Tô vendo aqui o meu assessor, se tem tempo. 10 minutos, tá me assessorando aqui. O fato da gente estar em casa, como a gente falou, né, o home office, e ao mesmo tempo de que a postura aqui que você tem que ter. Há pouco tempo eu vi, acho que semana passada, retrasada, foi até notícia nos jornais, uma reunião que foi feita no Zoom, eu acho, não sei se no Skype, eu não lembro qual aplicativo,
ou foi uma reunião, assembleia da Câmara, e tinha, assim, deputado sem camisa, outro pegou no sono no meio. Então, assim, o fato da gente também estar em casa, de certa forma, estar à vontade, mas essa preocupação que a gente precisa ter, na hora em que a gente se dispõe a vir aqui a fazer, seja uma live no sentido mais descontraído da coisa, seja a informação, talvez, de um assunto mais sério a se tratar. Eu acho que, né, a gente tem aí as lives musicais, que também está sendo assunto, dando muito ibope nesse momento. Eu queria que você fechasse um pouquinho falando um pouco isso, da gente se sentir, às vezes, muito em casa na hora de falar. Tá me escutando? Tá, eu acho que eu entendi. Entendi bem, cortou um pouco, mas eu entendi. Bem, a live também requer, no mínimo, um mínimo de planejamento. Tá? Antes de nós entrarmos aqui em cena nessa live, nós fizemos ligações, nós planejamos essa live, nós falamos sobre os tópicos que poderiam ser abordados. Então, o planejamento justamente tem que existir. Porque não é porque você está em casa que vai fazer uma coisa assim de qualquer forma. Não, você tem que ter um mínimo de planejamento. Você tem que controlar o tempo, porque o Instagram só dá 60 minutos, e aí o tempo já vai acabando com essa interação. Você prepara um ambiente que seja um pouco mais iluminado, tá? Um pouco mais iluminado. Se você quiser investir, existem aquelas rodas assim chamadas de ring lights, onde você vai clarear mais o seu rosto para poder interagir melhor com a iluminação com as pessoas. Você coloca uma roupa que seja, claro, mais à vontade, porque você está dentro do seu lar, mas que passe um pouco mais de seriedade dentro do assunto que você vai abordar. E se você quiser, prepare um pouco do cenário. Você prepara, ó, tá vendo aqui, ó, mundo da oratória, impactados com o mundo da oratória, tem um microfone aqui do meu lado. Então, algo que vai passar para a sua audiência um pouco mais de credibilidade no assunto que será abordado. Então, é importante sim o planejamento para essa live. Eu confesso que eu não tenho esse cenário ainda de Robson. É um cenário um pouco improvisado, viu, Robson? Aqui na minha casa. O mundo eu estou aqui na minha sala, ainda estou aqui com o assessor, que é meu marido, me organizando a questão do tempo. Então, assim, para a gente ir finalizando, eu vi que tem muitos amigos queridos. Eu ficava mais uma hora aqui, minha gente, com o Robson falando, interagindo, assim. E você falou da live, outra minha amiga, que é lá da Paraíba, fez uma live show de bola, sabe? Não só, como eu te falei, de passar informação, mas com o local, o espaço super agradável, com iluminação boa. Kessia, eu me espelho em você. Estou vendo muitos amigos também que entraram aqui. E aí, só antes da gente finalizar, Marina, Bel, Boedna, gente, obrigada por ter participado, assim, uma hora aqui com a gente nessa live, né, levando um pouco essa questão da tecnologia, da comunicação. Como eu falei, eu fui aluna de Robson e foi extremamente proveitoso, principalmente nessa parte de comunicação, que às vezes parece tão simples para aquela pessoa que é tão falante, porque eu sou uma pessoa falante no meu dia a dia, mas de você poder saber dominar, e principalmente quando você vem falar público. Eu estou vendo aqui Pedro, gerente de atendimento do Procon, que está dando show nas entrevistas, estava hoje no Bom Dia PE, excepcional, cada vez falando de forma mais clara. Então, assim, te agradecer, viu, Robson, dizer que muito obrigada. Quando eu fiz o convite de imediato, Ótimo. Robson disse, estamos aqui, vamos falar, vamos levar um pouco, e, inclusive, falou que eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto. Então, assim, fazer meu agradecimento às pessoas que ficaram aqui com a gente até agora, que interagiram, aos amigos, dizer que eu estou morrendo de saudade de todos, e fazer esse agradecimento especial a você, por ter aceitado e ter contribuído com informações então, assim tão valiosas. Parabéns a todos os participantes, tá? Desejo sucesso, proteção de Papai do Céu nessa questão do coronavírus, para você e para toda a sua família. E eu quero fazer um convite rapidinho. Visitem lá o canal do YouTube, Mundo da Oratória. Assim que terminar aqui a nossa live, você vai lá no YouTube, é 0800, você vai visitar lá, nós temos mais de 95 vídeos preparados para que você possa conhecer um pouco mais sobre esse mundo da oratória, retórica e estratégias de comunicação. Canal do YouTube, Mundo da Oratória.
Obrigada, gente. A gente já está encerrando. Tá? Obrigada a todos. Robson, foi show. A gente vai fazer outras com mais informações aqui. Um grande abraço. Fiquem em casa, Parabéns. se cuidem e que tudo isso passe logo, né? E que fiquem todos bem. Boa noite. Parabéns, pessoal. Obrigado aí, então. Obrigada. Sucesso a todos.